Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês estão assistindo essa disciplina, essa aula, mas eu gostaria de saber como é que vocês estão, alunos. Espero que vocês estejam bem, né, nessa vida corrida de estudos. E para completar os estudos de vocês, hoje eu vou falar sobre, na disciplina de patologia geral, vamos falar hoje sobre o tema introdução ao estudo da patologia, né? Como hoje é a primeira aula, vou começar me apresentando, né? Eu sou o João Paulo Salles Oliveira Correia, né? Sou graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Santa Cruz. É uma universidade pública localizada no extremo sul da Bahia. Nessa universidade também eu cursei o mestrado. E em 2015 eu vim para o Rio de Janeiro com o objetivo de mudar de área, né? Eu queria deixar de estudar insetos ligados à interação de plantas para estudar insetos com interação ou insetos ligados a insetos vetores, né, de agente etiológico de doença. Né? Eu escolhi estudar doença de Chagas porque na minha família tem uma vítima de doença de Chagas e eu me interessei bastante, né, sobre o assunto, que foi um ente muito querido meu que morreu dessa doença. Então, hoje eu sou vinculado ao Laboratório Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de Triatomíneos. Temos hoje várias linhas de pesquisa, né, com várias colaborações, tanto com laboratórios dentro da Fiocruz, como fora da Fiocruz e fora do Brasil, né, laboratórios e coleções como o Instituto Smithsonian. No laboratório que eu sou vinculado também tem a coleção, uma das coleções mais antigas em entomologia médica. Essa coleção é uma coleção que foi criada logo após a descoberta da doença de Chagas. É uma coleção que é formada por espécies, né, de percevejos, não só percevejos hematófagos, como são os barbeiros, mas também percevejos fitófagos e predadores. Hoje eu trabalho com taxonomia, tanto morfológica como molecular, sistemática molecular e identificação de fonte alimentar, né? O que o barbeiro anda se alimentando, tanto na área silvestre como em domicílio, né, de humanos. Também trabalhamos com divulgação científica e essa é a base, né, dos artigos que eu tenho publicado até hoje. O laboratório não só trabalha com isso, né, eu também faço parte eu trabalho tanto na parte, como eu já disse, divulgação científica, da pesquisa, mas também a parte da referência do laboratório, né? A gente recebe bastante material para identificação desses barbeiros, né, desses insetos, e mostrar à comunidade se é ou não um barbeiro, indicando se aquela localidade endêmica ou não para uma determinada espécie. Né? E a identificação a correta identificação de uma espécie de barbeiro, ela é importante devido a cada espécie ter uma importância epidemiológica diferente, tá bom? Além disso, fazemos várias capacitações de agentes da saúde, né? Já temos capacitações realizadas em várias localidades do Brasil, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os conceitos fundamentais da patologia, né? A gente vai definir esses conceitos, conceitos tais que são importantes para o andamento da disciplina, né? Primeiramente,
primeiramente, né, o que é patologia? Patologia vem da palavra pathos, que significa doença, e locus, estudo. Então, patologia é estudo das doenças, né? A patologia ela é dividida dividida em duas partes: a patologia geral e a patologia sistemática. Como podemos observar aqui nessa árvore, né? A patologia geral ela tem como base, né, disciplinas básicas, né, como a genética, parasitologia, bioquímica, fisiologia. Já a outra parte, a patologia sistemática, ela é mais específica, né? É ligada o meio profissional, vamos dizer assim. A patologia, por exemplo, como podemos ver aqui, a pediátrica, a ginecológica, o gastro, geriátrica. Então, a patologia geral faz um link com a patologia sistemática, tá bom? Mas por que estudar patologia geral, né? Como eu já disse, a patologia é o estudo das doenças, a gente tem que saber toda a interação que um agente etiológico, né, faz no hospedeiro. Né? A gente é formado por sistemas, os sistemas formados por órgãos, órgãos por tecido, tecido por células, e assim vai. E então a gente tem que entender toda essa interação, né, que esse agente, um determinado agente etiológico faz, ligado, né, aos efeitos dentro do hospedeiro. Outro ponto principal, né, é que a gente estudando as doenças, a gente vai se deparar com vamos dizer, dois conceitos, né? Saúde, né? Que é simplesmente que é a adaptação do organismo ao ambiente físico, psíquico ou social em que vive, de modo que o indivíduo sente-se bem e não apresente sinais ou alterações orgânicas evidentes. E doença, né? É o estado de falta de adaptação ao ambiente físico, psíquico ou social, no qual o indivíduo sente-se mal e apresente alguma alteração orgânica evidente. Então, um dos os principais ou fundamentais termos para o que forma, né, a patologia é a etiologia, a patogenia, as alterações morfológicas que esse agente etiológico provoca dentro de um hospedeiro ou do paciente, e perturbações funcionais e manifestações clínicas que podemos observar, né? É importante também saber, para um bom entendimento do que é o conceito patologia, que homeostasia é quando uma célula está no seu estado normal, né? A célula existe adaptação celular e essa célula pode sofrer lesões e essas lesões podem levar essas células à morte. Então, a patologia se dedica ao estudo das alterações. Essas alterações podem ser também tanto estruturais, bioquímicas e funcionais, né? Nas células, nos tecidos ou nos órgãos. E as técnicas para detectar, né, a patologia, ou detectar o agente etiológico ou o que ele está provocando num determinado paciente, existem tanto técnicas morfológicas, moleculares e microbiológicas. O primeiro termo a ser trabalhado é o que é etiologia. Etiologia
é a origem da doença, né? Como eu já comentei, é o agente etiológico, né? O agente causador da doença. Então, por exemplo, temos aqui ó, no lado esquerdo um paciente com sarampo. Isso é o agente etiológico, seria o vírus morbilivírus, né, que causa em um determinado paciente a doença sarampo. Então, essa doença ela pode ser adquirida, né, provocada por um agente infeccioso, nesse caso o morbilivírus, pode ser adquirida por um fator nutricional, químico ou físico, né? Ou pode ser da classe genético, né? Pode ser uma mutação ou hereditariedade. Né? Mas sabemos que não é só dividido entre esses dois fatores, o adquirido e o genético, mas sim a maioria das doenças é multifatorial. Outros termos, né, importantes que podemos observar é a patogenia, né, que refere-se à sequência de eventos celulares, bioquímicos e moleculares que decorrem da exposição da célula ao tecido ao agente lesivo. As alterações morfológicas, que referem-se às alterações estruturais das células ou tecidos, e as perturbações funcionais e manifestações clínicas, que são alterações tanto em sua estrutura bioquímica da célula, né, que traz anormalidades funcionais e manifestações clínicas. Então, em relação ao agente etiológico e a interação com a célula e a resposta celular, podemos observar, né, que, primeiramente, temos uma célula normal em homeostasia. Né? Essa célula pode sofrer um estresse e ela pode se adaptar, né? Ela pode ter uma adaptação celular. Ou ela pode ter um estímulo lesivo, né, e sofrer uma lesão celular. Essa, por sua parte, quando tem uma adaptação celular, essa adaptação pode ter uma incapacidade, essa célula pode ser incapaz de se adaptar totalmente e pode sofrer dessa lesão celular. Durante essa lesão, pode ser uma leve e transitória essa lesão, uma lesão reversível, né, que leva a ser uma lesão reversível, e pode essa célula lesionada voltar a ser uma célula normal. Já quando a célula sofre uma lesão, né, grave e progressiva, ela tem uma lesão, né, irreversível, que pode levar à morte da célula. A morte da célula pode ser tanto como patológica, do tipo patológica, né, necrose, ou uma lesão irreversível do tipo fisiológica ou patológica por apoptose. Como a aula de hoje é muito curta, é somente para saber quais são os termos, né, fundamentais da patologia, que compõem a patologia geral, e também saber, né, tanto essa interação do agente etiológico com a célula e a resposta celular, vamos agora tentar praticar, né, esses conceitos. Eu trouxe hoje para vocês a nossa prática, né, como é uma aula online, eu trouxe uma questão, né? E essa questão fala que um paciente chegou, né, um paciente jovem, chegou ao hospital, um jovem com 34 anos, morador de Nova Friburgo, e esse tal paciente morava na zona rural da Bahia, há 10 anos atrás, que é uma área endêmica para a doença de Chagas. Esse paciente apresenta hoje arritmia e insuficiência cardíaca, né, há cerca de um ano,
E, de acordo aos os termos principais da patologia geral, eu gostaria que vocês, ou a gente mesmo, respondesse, né, identificasse, desculpa, a patologia para essa doença. Então, podemos observar, né, tentando responder a questão, já respondendo a questão, né, que eu trouxe aqui como prática, podemos observar que o paciente é um paciente jovem com arritmia, né, que morou em uma área endêmica à doença de Chagas, né, que ocorre doença de Chagas, e provavelmente ele tem essa doença, né? O médico, no primeiro momento, ele não vê nenhum sinal, né, visível, porque é um paciente crônico, né, para a doença, mas ele comenta ao médico, né, os sintomas que ele está sentindo, né? Existe uma diferença. Sinais é quando dá para ver fisicamente, o médico vê fisicamente que o paciente não está bem, se o paciente está meio apático, enfim. Uma arritmia não tem como perceber, né? Então é um sintoma que ele só vai saber, o médico só vai saber se o paciente dizer, comunicar ao médico, ou ao enfermeiro, ou que seja, o agente de saúde, ou se o médico consultar o paciente mais profundamente. Então, qual é o agente etiológico, né? Qual é a etiologia que causa, qual é o agente etiológico que causa a doença de Chagas, né? É o Trypanosoma cruzi, né? E o Trypanosoma cruzi, ele é transmitido, né, através dos vetores, né, das fezes de barbeiros infectados com o Trypanosoma cruzi. A patogenia é a forma, né, a mastigota do parasito, ele provoca, né, várias interações com as células ali da musculatura aqui do caso, né, do coração, né, provocando alterações, né, nesse órgão, né, fazendo esse órgão crescer e trazendo, né, alterações cardíacas ao paciente, né, que é a perturbações funcionais e manifestações clínicas que o médico pode perceber após a consulta mais profunda. Eu gostaria de agradecer a vocês, né? Obrigado pela atenção da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom? Grande abraço, beijo, até mais.